E me chama a atenção porque quando Deus manda Ezequiel ir ali naquele vale, né, através da visão, o Senhor manda ele andar ao redor do vale. Exatamente para Ezequiel ver como estava a situação daquele vale. E quando Deus dá essa visão para Ezequiel, o Senhor está falando para Ezequiel a respeito do povo de Israel, que estava em cativeiro na Babilônia. Então Ezequiel andar ao redor para ver a situação. E a Bíblia é clara em falar que estavam sequíssimos. Nenhuma palavra na Bíblia, meus amados irmãos, é por acaso. Porque não fala apenas que estavam os ossos secos, mas estavam o quê? Sequíssimos. E essa visão que o Senhor mostrou para Ezequiel era mostrando para o profeta Ezequiel que da mesma forma que Deus fez ali com aquela visão do vale de ossos secos, era assim que o Senhor ia fazer com o povo de Israel. Era o Senhor dando uma profecia, mostrando para Ezequiel, através de uma visão, a profecia, que aquele povo ia voltar a reviver, que ia voltar a ter vida, que aquele povo ia voltar a ter esperança. Mas o que me chama a atenção, que quando Deus falou quando Deus mostrou para Ezequiel essa visão, o povo ainda estava em cativeiro. Aleluia. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo, meus amados irmãos. Não é diferente na minha e na tua vida. Muitas das vezes quando Deus usa profetas para falar comigo e com você, quando Deus fala para nós, fazendo promessas de uma área da nossa vida, e sempre quando Deus usa alguém para falar de uma área, nós estamos vivendo um momento difícil naquela área. E nós olhamos para a promessa e olhamos para o cenário. Parece tão contraditório. Parece tão contraditório. Porque quando Deus leva Ezequiel no vale, manda Ezequiel olhar a situação do vale, depois o Senhor manda ele profetizar. E quando nós vamos ver o versículo 10, o que Deus faz no vale, era o Senhor falando: Ezequiel, o povo de Israel está no cativeiro da Babilônia, o povo de Israel está sofrendo, mas eu vou restituir o povo de Israel. Eu vou colocar vida nessa situação. O povo de Israel ainda vai voltar para Israel, o povo de Israel ainda vai reconstruir os muros. Glória a Deus. Mas eu imagino Ezequiel olhando para a visão e olhando para a situação que estava Israel destruída. O Senhor nos convida nessa noite, meus amados irmãos, a olhar para aquela situação na nossa vida, que nós olhamos, parece que não tem jeito, parece que está destruído, parece que está destruída. Para aquela situação da nossa vida que nós olhamos, e nós olhamos para a situação e olhamos para a promessa e não encaixa. A promessa não encaixa com o cenário. Mas o Senhor fala nessa noite, através dessa palavra, para mim e para você, que Deus não depende de cenário favorável para operar. O Senhor não depende, porque quantas vezes o Senhor faz promessa para mim e para você, que vai mudar a história, que vai restituir o relacionamento, que vai restituir casamento, que o filho ou a filha vai dar orgulho na presença. Mas quando nós olhamos para o cenário, está tudo ao contrário da promessa. Mas o Senhor está falando nessa noite, através dessa palavra, o cenário não invalida a promessa. Oh, aleluia. Então, se o Senhor nos fez uma promessa, se o Senhor nos prometeu algo para a nossa casa, para a nossa família, mesmo que nós olhemos para a situação, parece ao contrário, mas se o Senhor prometeu, vai se cumprir. O Senhor mostrou para Ezequiel tudo o que ele ia fazer com aquele povo de Israel. Que
Ele ainda restaurar aquele povo, que o Senhor ainda restauraria Israel, que ia haver vida, mesmo que o povo estava sem esperança, porque eu começo a imaginar quando eles foram arrancados ali de Israel, levados para a Babilônia, ficou um povo triste, ficou um povo sem esperança, um povo que talvez achava que nunca mais eles voltariam para Israel. Mas me chama a atenção também que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque a palavra do Senhor vai falar que passou 70 anos aquele povo no cativeiro. Mas havia uma promessa sobre aquele povo. E através dessa palavra o Senhor fala conosco. Talvez nós estamos olhando para a prova, para a situação e tem pensado, mas não tem tantos anos, Senhor. Está muito tempo essa luta, Senhor, essa prova. Mas tem uma promessa. E se tem uma promessa, ela vai se cumprir. Porque aquele povo de Israel passou 70 anos, mas eles carregavam uma promessa. E o Senhor nos fala nessa noite, para mim e você, recordar as promessas nessa noite. Começar a recordar as promessas que o Senhor fez. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos olhando para a situação, nós estamos olhando para o cenário e nós começamos a ficar sem esperança, nós começamos a ficar angustiados, nós começamos a ficar tristes, pensando não vai acontecer, mas como será? Mas eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Aleluia, Jesus. Se nós temos uma promessa, ela vai se cumprir na hora e no tempo do Senhor, na hora e no tempo de Deus. Porque quando Deus faz aquela promessa para Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel em visão, o povo continuava no cativeiro. E quantos anos mais não passou, né? Do dia que Deus mostrou essa visão para Ezequiel, até tudo aquilo que Deus mostrou acontecer. É outra coisa que Deus falava comigo nessa palavra. Deus mostra para nós o final. Deus revela os planos dele. Deus revela a promessa. Só que Deus não nos mostra o processo. E quantas pessoas... Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quantas pessoas, meus amados irmãos, estão desistindo do processo? Quantas pessoas hoje não alcançou o que Deus falou? Não porque Deus não falou, mas porque desistiu durante o processo. Eu entendo que Deus nos mostra, Deus usa profetas para falar com a gente, Deus fala em profecia, Deus mostra em visão o que Ele vai fazer. Eu creio que é exatamente para nos fortalecer a persistir e perseverar. Porque quando nós apegamos a promessa, naquele dia dá vontade de parar, naquele dia dá vontade de desistir, nós dizemos, não, mas eu tenho uma promessa. Se eu desistir, eu não vou viver o que Deus falou que eu vou viver. Porque é muito difícil. A gente fala, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, mas quando nós estamos passando pelo vale, é difícil ainda permanecer sorrindo. É difícil ainda olhar para a situação e falar, não, mas eu vou esperar, eu creio, é difícil. O que a nossa carne mais quer é parar, é desistir, é sumir. Quando estamos no momento de angústia, não dê lugar para angústia. Quando estamos no momento de preocupação, talvez é conta, é relacionamento, é filho, é tantas coisas. Não vamos dar lugar para aquela preocupação. Vamos trazer a nossa mente e começar a falar o que Deus já usou profetas para falar. Porque, meus amados irmãos, tem momentos que é tanta opressão para nós olhar para o vale. Se nós não vigiar, nós ficamos prostrados naquele vale. E é o lugar que o diabo quer que nós fiquemos no vale. Olhando para a situação, esquecendo do poder do nosso Deus. Porque a opressão do inimigo é tão grande que nós tendemos a ficar olhando para o vale, falando do vale toda hora. Está
difícil, está assim, só falando, parece que é impossível, está dessa forma. Aleluia. Mas que nós venha verdadeiramente agir como homens e mulheres de fé. Porque a Bíblia vai dizer, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vai falar para o monte que está de um lado, passar para o outro, ele vai passar. A Bíblia vai falar que Jesus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E por que às vezes o inimigo nos oprime e nós ficamos ali prostrados? Glória! Sem fazer uso do que Deus já nos deu. É verdade. Glória a Deus, aleluia. E através dessa palavra o Senhor fala conosco. Vale não é lugar para quem tem fé. Vale não é lugar para quem crê no Deus do impossível. Vale não é lugar para quem crê no Deus que opera milagres. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmãos, ali, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo. Mas Jesus sabe. E se nós nos posicionar no vale, clamando a Ele para entrar naquela situação, entrar naquela história, Ele vai mudar o cenário. Ele vai trazer vida, talvez onde não tem vida. Quantas coisas, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. E eu já me posicionei diante do Senhor e Deus mudou a história. Santo, santo é o E Senhor. eu tenho certeza, cada um de vocês aqui, que talvez um dia não se conformou com a situação e se posicionou diante do Senhor, teve vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas quando nós começamos a orar e só falar, é muito difícil. É muito difícil. Aleluia, Jesus. E não toma um posicionamento, vai continuar difícil, não vai ter solução. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor convida, o Senhor leva Ezequiel neste vale. E ele manda Ezequiel andar para ver o vale. E depois Deus poderia muito bem. Escuta, Ezequiel. O Senhor poderia falar que haja vida no vale e haver-se vida. Aleluia. Que esses ossos vão ter vida e vão haver-se vida. Mas o Senhor fala o que? Para Ezequiel profetizar. Como diz uma irmã minha, nós somos os Ezequiéis da nossa própria vida. Vamos olhar para as situações que nós estamos vivendo, que é um vale, que é um deserto, e vamos começar a profetizar sobre ela. Porque cada vez que nós olhamos para aquela situação e começamos a dizer, está assim, está dessa forma, parece que não tem jeito, não vai mudar nada. Glória a Deus. Mas quando nós nos posicionar neste vale e começar a dizer, vai mudar. Tipo as pessoas que têm filhos, que têm promessa, mas não estão na presença, começa a entrar no quarto e começa a profetizar. Vai servir o Senhor, ainda vai me dar muito orgulho na casa do Pai, vai ser um pregador a falar, vai ser um levita, vai ser um jovem cheio da presença. Mas o que é que nós temos feito por de mim mesmo, meus amados irmãos? Porque nós ficamos preocupados como vai acontecer, como que vai ser. Aquele que fez a promessa já está lá, já está preparado. Gênesis vai falar quando o Senhor falou, né, que haja luz, no momento houve a luz. Na hora que ele falou, aconteceu. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Quando Deus usa pessoas para falar para mim e para você, quando Deus mesmo às vezes fala conosco sobre algo, já está liberado. Aleluia. A ordem já foi dada. Oh, glória. Só que o Senhor está preparando nós para viver aquilo. Muitas das vezes nós pensamos demorando, talvez é nós que está atrapalhando o trabalho de Deus. Porque se Ele falou, haja luz no momento, houve a luz. Glória a Deus. Aleluia. Se o Senhor fala que o mar se cala, é pensar que no momento se calou. Quando Deus toma alguém para falar para mim e para você, você ainda vai ter para abençoar aquela bênção no mundo espiritual. Eu creio que já está liberada. Mas Deus está trabalhando em nós
para receber aquela vitória. Glória a Deus, aleluia. E eu entendo também que entre a promessa se cumprir, por que nós temos que passar um processo? Porque é no processo que nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor. É no processo que nossa fé aumenta. É no processo que nós aproximamos mais de Deus. Então, quando aquela promessa se cumprir, nós já vamos ter um relacionamento firmado com Ele. Porque muitas das vezes, se o Senhor fazer a promessa hoje e se cumprir amanhã, talvez nós deixamos o Senhor. Porque não houve um relacionamento firmado. Não houve uma comunhão. Porque quantas orações de coração rasgado você já não fez o processo? Que talvez se fosse a vitória nós não faríamos. Então que nessa noite, meus amados irmãos, nós venhamos crer no impossível do Senhor. Nós venhamos crer no que Deus falou. Então todas as vezes que nós, o inimigo, fazer com que nós venhamos olhar para a situação, para o cenário, para ficar angustiada, que nós ia começar a declarar as promessas que Ele já fez sobre a nossa vida.